Ok. Tá aparecendo aí que tá gravando? Sim, está. Assim. Isso. Beleza, então, irmãos. Bom dia para vocês. Que Deus abençoe. Então, hoje é a nossa Bom dia. aula sobre os 5 pontos do calvinismo, tá bom? Aquela aula que nós tínhamos combinado de fazer hoje, tá? Lembra que nós tínhamos conversado sobre isso há uns 2, 3 domingos atrás. Nós tínhamos combinado que fazia parte, de certo modo, essa aula faz parte daquela aula número 6, tá bom? Que é os 5 pontos do calvinismo. Eu coloquei uma tulipa, achei essa bem bonita, tinha uma vermelha, mas eu achei essa roxa mais bonita, essa lilás, eu não sei direito ver cor, tá? As mulheres talvez digam que é lilás, homem só enxerga 16 cores, então é roxo, tá? Mas eu achei ela bem bonita, então eu coloquei essa roxa aqui, que é mais bonita, tá bom? Que é a lilás, que é a vermelha, quer dizer, que eu tinha encontrado. Mas a aula de hoje, então, é sobre os 5 pontos do calvinismo. É uma aula extra do nosso curso de catecúmenos. Ontem eu enviei para vocês um arquivo de Word. Eu espero que vocês tenham conseguido acessar esse arquivo, tá? Se alguém tem dificuldade de abrir o Word no seu WhatsApp, no seu celular, é só me dar um toque que eu transformo esse arquivo em PDF e envio para vocês, tá bom? Não me agrega dificuldade nenhuma fazer isso, tá? Antes de nós começarmos a aula, eu vou pedir para o presbítero Tarcísio nos conduzir em oração. Pode ser, presbítero? Sim, vamos orar. Ah, tá aí ainda. Ah, então, beleza. Fiquei com medo de ter caído já. Espero que não. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos agradecidos por mais um dia de vida, pela noite que o Senhor nos concedeu também. E agora por estarmos aqui, através do aplicativo Zoom, na aula de Escola Bíblica Dominical. Senhor, oriente e abençoe o Diogo e a todos nós que participaremos, a fim de que o assunto aqui tratado já tenha a tua prévia autorização e aprovação e que todos sejamos edificados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Entrou mais um pessoal aqui, entrou a Vitória e parece que o Guilherme, o filho da Lohane, também está assistindo nossa aula. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Tá? Se eu pulei alguém, irmão, você também é bem-vindo, fique tranquilo, tá? Não fique triste comigo se eu esqueci de falar seu nome. É só você me dar um toque, eu falo seu nome, pra você ficar feliz, tá bom? Bom, vamos lá então. A aula hoje, então, é os 5 pontos do calvinismo, tá? É uma aula extra, mas ela está ligada à aula da semana passada. A nossa leitura está em Efésios capítulo 2, 1. Essa eu vou ler de cor para vocês, mas eu quero que vocês abram uma leitura um pouco maior. Romanos capítulo 9, 19 a 24, tá bom? Efésios 2, 1 diz assim, ó, e ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, tá bom? A leitura em Romanos capítulo 9 diz o seguinte, vou ler para vocês. Romanos 9, 19 a 24. Vamos lá. Presta bastante atenção na leitura, tá bem, irmãos? Vamos lá. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Eu vou ler só o 18 para a gente se ambientar, tá bom? Logo tem ele aí no caso é Deus, tá? Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos? Pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, é uma pergunta aí, né, que Paulo encerra. Deixa eu só admitir aqui o outro Paulo que está entrando na nossa sala agora. Então, essa leitura de Romanos, capítulo 9, de 18, né, que eu li até 24, ele nos apresenta um pouco dessa questão que nós já tratamos em aulas passadas a respeito da eleição de Deus, a respeito da eleição particular, tá bom? Desses pontos que nós temos trabalhado e que nós vamos ver hoje novamente, tá bom? Nós vimos já nas últimas aulas, na aula número 6, esses 5 pontos, mas a gente não falou de cada um deles de forma específica. Então, hoje nós vamos fazer isso, tá? Nós falamos ele no meio do geral da doutrina da eleição e da predestinação. Hoje nós vamos falar de cada um desses pontos e tentar explicar para vocês cada um desses pontos. Lembrando que nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, é um assunto bastante abrangente, é uma marca característica das igrejas reformadas, da qual a presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma delas, tá? Eu falo da presbiteriana do Brasil, mas a presbiteriana independente também e tal, tá? Talvez a maior denominação evangélica reformada que defende as ideias do calvinismo seja a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Então, nós vamos estar tratando desses pontos hoje de forma um pouco mais, né, com vagar, um pouco mais devagar, um pouco mais detalhado, tá certo? Vamos lá, então. Introdução. Como nós já vimos em aulas passadas, os 5 pontos do calvinismo foram uma resposta reformada para a controvérsia remonstrante, tá? Os remonstrantes, lembra que nós já vimos isso na aula a aula 6, né? Eram discípulos do Jacob Arminius, né? O Jacob Armínio, Jacob Armínio, tá bom? Essa controvérsia foi finalmente condenada no Sínodo de Dort. No texto que eu mandei para vocês, tem um pouco mais detalhada essa questão. Lógico, também é um resumo, né? Mas ela está um pouquinho mais detalhada. A palavra remonstrante, ela significa protesto, tá? Então, os remonstrantes, eles eram protestantes dentro do movimento protestante. É um negócio meio cabuloso assim, mas era mais ou menos isso, tá bom? Então, eles protestavam dentro do movimento protestante. Então, eram protestantes dos protestantes. Tá? No Sínodo de Dort, Dort chama porque é o nome da cidade, Sínodo de Dort tem esse nome porque aconteceu na cidade de Dort, tá? Os reformados apresentaram sua decisão com relação à controvérsia arminiana em 59 artigos. Então, o Sínodo de Dort tem 59 artigos, e esses 59 artigos são resumidos nos 5 pontos, tá? Então, na verdade, os 5 pontos do calvinismo não foram escritos pelo Calvino. Eles são um resumo dos ensinos do Calvino, tá bom? Que foram detalhados aí nesses 59 artigos. Então, pegaram os ensinos do Calvino, resumiram os ensinos dele em 59 pontos e em 59 artigos, e esses 59 artigos são resumidos nos 5 pontos do calvinismo, tá? 5 pontos. E eles são resposta aos outros 5 pontos, que, na verdade, o primeiro a fazer esses 5 pontos foram os remonstrantes, tá? Por isso é chamado 5 pontos da remonstrância, que é os 5 pontos do arminianismo. Em resposta aos 5 pontos do arminianismo, 5 pontos do calvinismo. Tá bom? Tá dando para seguir aí? Ou tá confuso? Eu espero que seja dando para entender. Vamos lá, então. Quais são, então, esses 5 pontos do calvinismo, tá? Os 5 pontos do calvinismo são:
Então, primeiro aí, depravação total. Eu vou falar só vou ler os 5 pontos, porque daqui a pouco nós vamos ver cada um deles de forma separada, tá bom? Eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, a nossa intenção com a aula de hoje é falar de cada um desses pontos, o que eles significam, tá? O que significa cada um desses pontos aí, né? E o que os 5 pontos do calvinismo, quer dizer, trata, do que cada um desses pontos trata. Bom, mais uma explicação aí. Esses 5 pontos em inglês são esses aqui, ó, tá? Por isso que a gente fala que a tulipa é a flor que simboliza o calvinismo, porque os 5 pontos em inglês, eles formam um acróstico. Você sabe o que é um acróstico, né? É isso aí que está aí, tá? Então, cada uma das primeiras palavras dos 5 pontos formam um acróstico, que é tulip, que é a palavra inglesa para tulipa, tá bom? É a flor tulipa. Por isso que eu coloquei a tulipa aí do lado de vocês. Quer dizer, do lado de vocês. Aí do lado dos nossos slides, tá bom? É total depravação, né? Enfim, os 5 pontos que nós já falamos, tá bom? Então, é por isso que nós utilizamos tulip ou tulipa, tá bom? Para resumir os 5 pontos, porque é a forma que tem esse acróstico aí dos 5 pontos do calvinismo em inglês. Em português não dá certo, vou voltar lá em cima, tá vendo? O nosso daria, um negócio não dá nem para falar, né? DEGP. Então, não dá para dizer, não fica legal. Né? É que nem música inglesa, né? Ou americana. Quando você escuta, ela é bonita. Quando você vai ver a tradução, é um negócio sem sentido, né? Tava na praia e a onda molhou meu pé, entendeu? Mas em inglês fica bonito pra caramba aquele negócio, né? Parece um negócio lindo. Então, em inglês forma o acróstico tulipa, tá? Vamos lá, então, sem mais delongas, ao que significa cada um desses acrósticos aqui, tá bom? Vejamos cada um deles de forma separada. Depravação total. Tá? Eu vou utilizar o nosso textozinho aqui, o arquivo que eu mandei para vocês, só para a gente poder estudar essa aula de hoje, tá? O que significa essa questão da depravação total? O homem natural, devido à queda, está espiritualmente morto. Lembra o texto que eu li para vocês, Efésios 2:1? Né? E nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, é isso que Deus fez, ele nos deu vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Tá? O homem natural, né? O homem, antes de converter-se, antes de ser convertido, né? Ele está morto. Tá? Devido à queda. A queda é a queda lá em Adão. Tá? Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Todo ser humano que nasce, ele nasce morto espiritualmente. Tá bom? Ele nasce em pecados, em delitos. Tá? Ele nasce morto. Ele não tem o que fazer, não tem o que ele possa fazer por ele mesmo. Tá? Ele é incapaz de, por si mesmo, voltar-se a Deus e crer de um modo salvador no Evangelho. Ele pode achar que o Evangelho é uma palavra, né? O Evangelho tem palavras bonitas, ele pode achar que ali existe alguma verdade, né? Alguma verdade, que ele nunca crê de fato, mas ele não consegue crer para a salvação, ele não consegue crer de fato no Evangelho, tá? Ele não consegue crer naquilo ali. Ele pode crer em algumas coisas, mas ele não consegue crer no Evangelho todo, crer de fato. Por quê? Porque o seu coração está endurecido, ele está morto. Ele não consegue, é incapaz de fazê-lo, tá bom? Ele é insensível à graça comum e às coisas espirituais. O que é a graça comum? Nós dividimos a graça em 2 tipos, tá? É lógico que a Bíblia não fala, não usa esse termo graça comum e graça especial. Ela não usa esse termo. É nós que utilizamos para tentar explicar coisas de que a Bíblia fala. Então, a Bíblia fala dessa graça, mas ela não usa esse termo graça. O que é a graça comum? É a graça de Deus derramada sobre todos os homens.
É aquilo que a Bíblia fala assim, ó, Deus faz cair chuva sobre justos e injustos, faz o sol raiar sobre justos e injustos, tá? Então, assim, Deus ele derrama bênçãos sobre a vida de pessoas justas, aquelas que ele justifica, e pessoas injustas, aquele que ele não justifica e nem nunca justificará. Deus derrama essa graça para nós. É por isso que o ser humano ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Eu coloquei esses dias uma foto no meu Facebook, na verdade não é uma foto, era um vídeo de um homem ele pegando pedra e colocando algumas estacas, né, num pedaço de rocha grande, e aí ele moldando essa rocha. Eu coloquei isso porque, assim, as pessoas às vezes ficam maravilhadas por aquilo que os incas fizeram, por aquilo que os egípcios fizeram, né? Construindo, por exemplo, os incas, a cidade de Cusco, e os egípcios construindo as pirâmides e aquelas coisas todas, e ficam admirados e falam, não, isso não pode ser coisa de ser humano, isso deve ter sido coisa de aliens, né? Tem até aquele programa do History, né? Do History Channel, alienígenas do passado. E não, o ser humano não poderia fazer isso porque o corte é muito perfeito. E um homem, né, em pleno século XXI, fazendo cortes em pedra da mesma forma que os incas faziam sei lá, 700 anos atrás, talvez 1000 anos atrás. Tá? Então, o ser humano é capaz de fazer coisas grandiosas, tanto para bem quanto para mal. Tá? Por que ele é capaz de fazer coisas assim? Porque ele é a imagem de Deus. Essa imagem não foi perdida. Ela está deformada, mas ela não está perdida. Mesmo aquele homem que não é salvo, ele continua sendo a imagem de Deus. Tá? E a graça de Deus é derramada sobre ele, sobre todos os homens. Mas essa graça comum é insuficiente para que o homem creia em Deus para a salvação. Tá? É preciso que Deus manifeste graça salvadora, graça especial na vida desses homens, de alguns homens, melhor dizendo, para que esses alguns, né, sejam salvos. É aquilo que o Paulo fala lá em Romanos 9, que nós lemos, tá? Do que Deus se queixa ainda? Ele endurece o coração de quem ele quer e ele salva de quem ele quiser. E aí o Paulo fala que, olha, você não pode reclamar, porque quem é o vaso para falar para o seu oleiro, o homem que o fez, por que me fez assim? Deus faz o que ele quer, Deus é Deus, tá bom? Tem até um hino do coral que canta, eu cantei muitos anos no coral, que tem por esse título, né? E a música toda é sobre isso, que Deus é Deus, tá bom? Bom, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Sua vontade não é livre, tá? O arbítrio do homem não é livre, ele é escravo, tá bom? Nós vimos isso já também com Lutero e tudo mais, tá? Está escravizado pelo pecado, ou seja, seu livre-arbítrio, né, se é que ele tem, né, livre-arbítrio, se ele tivesse livre-arbítrio, ele tende necessariamente para o mal, ou seja, não é um livre-arbítrio, é um arbítrio escravo, tá bom? Não é livre. Por isso, ele escolherá naturalmente o bem, ele não escolherá naturalmente o bem em assuntos espirituais. Então, o homem não buscará o bem. Veja, nós já vimos isso também, quando nós falamos das Escrituras, acho que, se não me engano, aula 2, nós vimos que a Bíblia é a revelação especial de Deus, mas também existe a revelação natural de Deus, a revelação comum de Deus. Tá? Onde ela está, a revelação natural? Na própria natureza. Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem a fala, e deles não se ouve nenhum som. E mesmo assim, a sua voz é ouvida por toda a terra. Bem, o que o salmista está dizendo ali? Olha, os céus manifestam a glória de Deus, mas o homem natural olha para isso e ele não enxerga Deus. Como pode? Porque ele está naturalmente morto. E o morto não faz nada a não ser continuar imóvel. O morto, ele não faz nada, tá? Pelo menos se espera que o morto continue morto. Se você vê um morto andando por aí, você vai achar bem estranho, né? Eu talvez saia correndo para isso. Só em filme de terror que a gente vê isso, né? Ou em filme de Walking Dead, essas séries assim, ou
Resident Evil, essas coisas, né? A gente não vê na vida normal, no cotidiano, tá bom? Bom, essa questão da depravação total também é bastante importante a gente pensar sobre isso. Elas têm mais a ver, ó, tá aqui, ó, embaixo, aqui, ó. Estou passando o mouse aqui, vocês estão vendo aí. Ela tem a ver com a abrangência e não com a intensidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que o homem é totalmente corrupto ou totalmente depravado, não significa que nós estamos falando de intensidade. Ele é o mais corrupto e depravado. Ele é tão mal quanto ele pode ser. Por que ele não é tão mal quanto ele pode ser? Porque a graça comum refreia isso. Tá? É uma forma de Deus refrear a maldade humana. Isso é graça também. Mesmo para aqueles que são perdidos e que estarão perdidos para sempre, tá? Que não serão salvos. Deus refreia a maldade. Então, mas do que eu quero dizer, ou então o que o pessoal lá do Sino de Dort quis dizer com depravação total? Significa a abrangência dessa depravação, tá? Ou seja, todos os aspectos da vida do homem estão corrompidos. Tá? Então, a política está corrompida, enfim, a ciência está corrompida, a nossa linguagem está corrompida, a economia nossa é corrompida, nossa sociedade é corrompida. Então, onde o homem está, há corrupção, há maldade nesses ambientes, tá bom? No ambiente político, científico, enfim, econômico, social, religioso, tá? Em todos esses ambientes, há corrupção, há maldade, tá bom? Então, existe perversão, porque o ser humano está ali. Então, veja só, se eu for fazer uma forma de explicar, nós não estamos falando de corrupção total na questão de profundidade, mas nós estamos falando na questão de abrangência, tá bom? Todas as áreas da vida nossa estão corrompidas. Nossos relacionamentos são corrompidos, né? Nós temos um amigão lá, mas de vez em quando a gente sente inveja desse amigo, ou ele sente inveja da gente, tá bom? Nós amamos e nós temos a nossa esposa, eu não tenho marido, mas você tem algumas mulheres aqui conosco que têm seus maridos, tá? Mesmo ali existe corrupção, a gente briga, a gente discute por causa de bobagem, entendeu? Então, por exemplo, as mulheres têm, é uma brincadeira agora, tá? Elas ficam pegando no pé dos pobres, dos coitados maridos, porque eles esquecem a toalha molhada em cima da cama. Olha que bobagem, entendeu? Coisas bobas assim, entendeu? Porque ele prometeu que ele ia arrumar a torneira e faz 6 meses que ele não arrumou ainda, como se precisasse ficar lembrando de 6 em 6 meses aquilo que o homem não faz, entendeu? Então, essas coisas assim, brincando, né, mas falando sério, todos esses aspectos da nossa vida estão corrompidos, tá bom? Estão corrompidos. Vamos lá. Então, deu para entender esse ponto aí? Então, o homem é totalmente depravado, ele não, em todos os aspectos da sua vida. Então, ele não consegue, ele está morto, ele não consegue fazer nada por ele se Deus não vier até ele e lhe der vida, tá bom? Seguindo para o próximo. Bom, aí tem umas passagens bíblicas aqui, não são todas, mas também eu coloquei algumas, tá? Salmo 51:5, Jeremias, tal, tem aqui algumas passagens bíblicas que subsidiam, tá? A nossa, essa questão aqui da depravação total, tá bom? Esse ponto aqui. Vamos lá para o segundo ponto. Eleição incondicional. Do que tratamos quando falamos da eleição incondicional, tá bom? Deus elege, por graça e misericórdia, desde a eternidade, alguns pecadores para a salvação em Cristo, reprovando todos os demais, deixando-os, esses demais, né, entregues às suas próprias paixões pecaminosas. As suas próprias paixões pecaminosas. Peraí, deixa eu achar onde eu... tá. E por fim, sob a sua justa ira, para uma punição eterna por causa dos seus pecados. Lembra aí Romanos 1, tá? Romanos 1 diz o quê? Que Deus, ele se... Vamos ler lá Romanos 1.
Não é todo o livro de Romanos 1, tá? Ou melhor, desculpa, não é todo o capítulo 1. Versículo 18, diz assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, versículo 19, tá? Li o 18, 1:18, agora o 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos de Deus os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebida pelas coisas que foram criadas. Lembra que nós falamos lá da revelação natural, tá? O homem deveria conseguir enxergar Deus nisso tudo. Por que ele não consegue? Porque ele está morto em delitos e em pecados, tá bom? Olha o que Deus aqui diz assim, olha o que Deus diz, Paulo diz aqui, né, a respeito de Deus. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Ele vai dizer aqui por 3 vezes, no versículo 24. Por isso, Deus os entregou suas paixões, entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração. Depois vai dizer, versículo 26, por causa disso os entregou Deus às suas paixões infames, tá? E depois vai dizer de novo, tem 3 vezes aqui, tá bom? Eu estou lendo com pressa aqui, não vou encontrar quando eu estou com pressa, eu não encontro. Eu preciso estar instalando os dentes aqui, que eu estou demorando. Então, vamos lá. Então, por 3 vezes aqui o texto diz que Deus os abandonou, tá? Aos seus próprios raciocínios, tá? Às suas próprias paixões. Então, Deus entregou esses homens às suas próprias paixões, tá bom? A eleição de determinados pecadores feitos por Deus não é determinada e nem condicionada por qualquer qualidade ou ato previsto no homem, tais como a fé ou o arrependimento. Ao contrário, esses atos são o resultado e não a causa da escolha divina. Por que eu frisei essa parte aqui? Porque os arminianos, os remonstrantes, eles diziam o seguinte, que Deus ele anteviu a fé daqueles que iriam crer e deu fé para essas pessoas. Aí nós temos uma contradição de termos, né? Se ele viu que as pessoas iriam crer, por que ele precisou dar fé para essas pessoas? Se elas já iriam crer de qualquer forma. Nós temos um problema conceitual aí. Há um problema no conceito, tá? Não é assim. A eleição de determinados pecadores, dos eleitos, tá? Ou dos predestinados, né, por Deus, não é determinada nem condicionada por qualquer qualidade ou ato previsto no homem. Deus não olhou para nós e falou, esse cara é melhorzinho, eu vou salvar. Eu vou dar fé para esse cara, porque ele é bonzinho. Não, nós éramos tão ruins contra os outros, tá? Quanto os outros. Nós éramos tão maus contra os outros homens. Nós éramos pecadores também, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não éramos os mais bonitos, nem os mais legais, nem as pessoas que tinham predisposição a crer. Nós éramos iguaizinhos aos outros. Foi graça que nos alcançou. Foi por graça. Foi favor imerecido. Tá? Não havia nenhuma qualidade em nós para que Deus nos escolhesse. Tá? Não havia nada de interessante em nós. Não havia nada de legal. Tá? Foi porque ele quis. Legalzinho, de bonzinho. Tá? Foi porque ele quis. E os outros são entregues às suas paixões. Deus é injusto? O Paulo fala assim, olha, ele faz o que ele quer. Não há injustiça da parte de Deus. Tá? Se ele está sendo injusto, ele está sendo injusto com aqueles que ele salva. Por quê? Porque todos nós merecíamos o inferno. Todos nós merecíamos o inferno. E se a gente não recebe o que merece, então há uma injustiça. Só não há injustiça porque alguém morreu em nosso lugar. Esse alguém foi Cristo. Tá? Ele pagou toda a dívida. Então a nossa dívida foi paga. Tá? E por causa da dívida ter sido paga, que nós podemos ser justificados diante de Deus. Tá bom?
Então, a eleição é incondicional, não é condicionada a nada. É isso que significa, tá? Não é porque ele olhou e falou, pensou o seguinte, lá na eternidade, Deus pensou assim, bom, se determinados seres humanos preencherem determinadas condições, essa e essa, eu vou salvar essas pessoas. Não foi isso. Nós não tínhamos condições de corresponder a nenhuma condição que Deus colocasse. Por isso, o que ele fez, ele elegeu de forma incondicional e ele mesmo supriu aquilo que precisava ser suprido, tá? De nossa parte, tá bom? Lembra lá o que está escrito em Romanos 19, 24. Vou ler novamente para vocês. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou, porque me fizeste assim? O oleiro não tem direito. O oleiro é o cara que faz o vaso, né? O oleiro. Ele não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros vasos de ira, preparados para destruição? Que dizer, se ele fez uns para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para sua própria glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Então, Deus elegeu de forma incondicional tanto judeus como gentios, ou seja, não judeus, para sermos pessoas salvas, tá? Para sermos salvos nele, tá bom? Então, a sua eleição foi incondicional. Vamos lá. Expiação limitada, terceiro ponto aí. Tá dando para entender, irmãos? Tô indo muito rápido, tá tranquilo? Balance a cabeça aí, tá? Eu não consigo enxergar todos, o Tarcísio está balançando, estou vendo o Tarcísio, aí está balançando a cabeça. Beleza, Tarcísio, então é nós. Eu espero que o restante esteja compreendendo também, tá bom? Lembrando, irmãos, que esses pontos, eles estão entrelaçados, tá? A gente fala deles de forma separada, mas eles estão entrelaçados. Então, estão vendo que um completa o outro aí na nossa análise, tá bom? Vamos lá. Expiação limitada ou expiação particular. Nós também já vimos isso em aulas passadas, tá? Mas vamos ver aqui com mais vagar. Cristo, como representante dos eleitos, ou seja, Cristo é o nosso cabeça federal. Nós tivemos dois cabeças federais, né? O ser humano. O primeiro foi Adão, tá? Ele, ao pecar, todos nós nos tornamos pecadores nele, né? Juntamente com ele. E o nosso segundo cabeça federal, ou seja, o nosso segundo representante legal diante de Deus, foi Cristo. Ele não representa todos, ele representa apenas os eleitos. Nós vimos isso também nas aulas sobre a aula número 6, né? O outro lado do plano da salvação. Nós vimos isso lá. E eu até recomendei para vocês a leitura do livro Por Quem Cristo Morreu. Tá? Lembra-se disso. Então, a eleição é limitada, a expiação, desculpa, é limitada. Jesus não morreu por todos os homens, é isso que significa. Jesus morreu por um grupo específico de homens. A limitação não está no poder salvador da morte de Cristo. Ele poderia ter salvo todos os homens, tá? O preço que foi pago é infinito. Ele poderia ter pago por todos os homens, mas ele escolheu um grupo particular de pessoas para expiar, para salvar, para morrer no lugar, para representar, tá bom? Ela supriu a satisfação da justiça de Deus. O que a justiça de Deus exigia? A morte do pecador, a morte eterna do pecador. Não só a morte física, como a morte no inferno do pecador, tá? Jesus, ele supriu, né? Ele morreu em nosso lugar. Ele supriu, ele satisfez a justiça divina. E como ele era santo, ele ressuscitou, tá bom? Ele supriu todas as exigências da justiça de Deus.
recebendo a condenação no nosso lugar, tá? No lugar dos escolhidos, para que eles pudessem, os escolhidos, não todos, os escolhidos apenas, tá? Pudessem ser declarados justos pelos seus méritos, tá bom? Eu marquei uma parte aqui em vermelho que a gente precisa lê-la com mais calma, tá? E prestar atenção no que a gente está lendo aqui. Essa expiação é suficiente para todos os homens, tá bom? Ela seria suficiente para todos os homens. Não significa, como alguns falam, tá, que ela poderia ter salvo todos os homens. Porque se Jesus tivesse morrido por todos os homens seriam salvos, tá bom? É isso que a gente precisa ter cuidado, tá, para pensar. Jesus não morreu por todos os homens, mas salva somente os eleitos. Ele morreu para os eleitos, no lugar dos eleitos. Porque o que Jesus conquistou com a sua morte? Ele conquistou a salvação. Se ele conquista a salvação com a sua morte, todos estariam salvos, se ele tivesse morrido por todos. Tá bom? Então aí nós temos que tomar muito cuidado com a forma que a gente pensa as coisas. Porque a forma que a gente considera, pensa essas coisas, é a forma que a gente vai compreender essa doutrina. Jesus, a morte dele seria sim suficiente para salvar todos os homens, mas ele não morreu por todos os homens, ele morreu somente pelos eleitos. Bom? Nós oferecemos o convite a todos os homens, o convite é universal. Você sabe quem são os eleitos? Eu não sei. Ninguém sabe. Jesus, quando ele foi contar uma parábola a respeito do reino de Deus, que também trata da questão da evangelização, ele contou a parábola do semeador. A parábola do semeador diz o seguinte: um semeador saiu a semear e ele saiu, um semeador bem ingênuo, né? Até parece, ninguém faz isso, mas ali na parábola de Jesus faz, porque o semeador somos nós, tá? A semente é o evangelho e ele sai jogando a semente para todo lugar. Algumas sementes caem no meio do caminho. O chão é duro, é rígido, né? É endurecido. Ela nem aprofunda na terra, ela fica ali mesmo nas pedras, no caminho duro. Os passarinhos vêm e comem, tá? Não resulta em nada. Outras caem em terra, uma cai numa terra cheia de pedras também, mas ela aprofunda, chega a afundar ali, mas o pedaço de terra boa é muito, muito curto, muito pequeno, muito estreito, a faixa de terra boa. Então, ela não forma raiz. Então, ela cresce muito rápido, né, aquela planta, mas vem o sol, os cuidados dessa vida e matam aquela planta. Tá? Então, os sofrimentos dessa vida, melhor dizendo, e mata aquela planta, ela não dá em nada. Outra cai no meio dos espinhos, e a terra é boa até, mas ela cresce, os espinhos machucam aquela planta, ali os espinhos são os cuidados dessa vida, né? O desejo de satisfazer-se com as coisas deste mundo, e aí acaba tornando aquela planta infrutífera, e ela fica sufocada e morre. E uma cai no meio de boa terra, e aí ela cresce, ela tem boas raízes, ela dá 30, 60, 100 o seu fruto, né? Então, nós oferecemos o evangelho a todos os homens. Nós devemos pregar a todos os homens, é uma obrigação nossa, tá bom? Mas nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Nós devemos ter isso muito tranquilo em nosso coração. Nós devemos insistir com a pregação do evangelho. Nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Nós devemos falar das pessoas a respeito de Jesus, mas nós temos que ter firme convicção. Isso não pode atrapalhar a nossa pregação do evangelho, mas nós devemos ter uma firme convicção que não somos nós que convencemos o pecador, nenhum deles. Quem convence o pecador é o Espírito Santo, tá? E ele vai convencer aqueles que são eleitos, tá bom? Ele vai convencer essas pessoas da verdade, da justiça e do juízo, tá bom? Então, é ele que faz a conversão, é ele que transforma o coração, tá? Mas nós devemos pregar o evangelho, nós devemos insistir, nós não devemos julgar pelas aparências, porque se pessoas talvez tivessem julgado-nos
pela aparência, talvez nunca teriam pregado o evangelho para nós. O Tarcísio está aqui com a gente ali, né? E ele conta que ele era o mineiro carioca, né? O malandro. E ali ele fala, ele até conta a história, depois vocês podem perguntar para ele, ele conta com mais calma, como foi que aconteceu a conversão dele, né? A esposa dele na época era namorada, a Sueli, começou a falar do evangelho para ele. Um pastor amigo dela falou: olha, sai fora desse carioca aí, que esse carioca aí é roubada, né? O Tarcísio está dando risada ali, ele conta essa história. Esse carioca é roubada, mas ela insistiu, deu para ele uma Bíblia e ele pegou a Bíblia para ler, para tentar refutar a Sueli, e aí Deus utilizou esse meio de graça aí para que ele fosse convertido. Mas a Sueli, conforme a história que o Tarcísio nos conta, ela insistiu, brigando com ele de vez em quando, e ele brigando com ela de vez em quando, mas insistiu ali, e aí aquele que parecia ser o carioca incorrigível foi corrigido pelo Evangelho. E se nós fôssemos contar aqui as histórias de todos aqui, nós vamos ter histórias parecidas, algumas até piores, né? Que pudesse compartilhar aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Porém, só tem a sua eficácia para os eleitos de Deus, tá? A aceitação é particular. O convite deve ser universal, nós devemos apresentar o evangelho para todos, mas ter em mente que a eficácia da pregação do evangelho será somente para aqueles que foram eleitos, tá bom? Outra coisa, irmãos, estar na igreja não significa estar salvo, viu? Muita gente está entre nós na igreja e não foram eleitos, não são eleitos, eles não serão salvos, eles vão ficar com a gente, eles gostam do evangelho, acham bonito, acham lindo nosso estar conosco, mas eles não são convertidos, e em algum momento isso se mostrará, tá? Isso será revelado, tá bom? Nós não sabemos. Nós sabemos o que nos dá a certeza da salvação, aquilo que nós já tratamos em aulas passadas, tá? É a convicção do Espírito Santo em nosso coração de que somos salvos, tá bom? O sacrifício substitutivo de Cristo foi feito para redimir o seu povo, não para tentar redimi-lo. Então, o sacrifício de Jesus não foi para tentar salvar. Não, o sacrifício de Cristo salva de forma eficaz, tá bom? Salva de verdade, tá? O seu povo. E, de fato, assegurou redenção dos eleitos, incluindo tudo o que é necessário para a sua salvação, tá? Incluindo a fé que nos une a Deus. O ser humano não consegue ter fé, então, para que ele tivesse fé, era preciso que Deus produzisse fé no nosso coração. Então, ele produz fé no nosso coração. É preciso que o homem seja santificado após a salvação. O Espírito Santo produz santificação em nossa vida, em nosso coração. Então, tudo que era preciso para que nós fôssemos salvos é dado por Cristo. Tudo por Ele, tudo por meio dEle, tá? Por isso que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória para sempre a Ele. Amém. Glória a Deus. Por isso, tá? Eu quero ler com vocês aqui Marcos 4, de 10 a 12, que diz o seguinte, olha, falando ainda desse termo aqui da expiação limitada. Quando ele ficou sozinho, ele aí é Jesus, tá? Marcos 4, 10 a 12. Está no texto que eu li, que eu mandei para vocês, tá? Mas eu vou ler aqui. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês, aos 12 e aqueles que estavam junto com eles ali, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas. Olha que coisa interessante. A fim de quê? Por que Jesus falava em parábolas, irmãos? Olha o que ele diz. A fim de que ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Irmãos, Jesus, quando ele pregava, não tinha quem poderia resistir a ele. Então, o que ele fazia? Ele contava a história em parábolas para que as pessoas não entendessem. Mas como assim? Jesus não queria que as pessoas entendessem? Ele não queria. Ele está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo isso. Por quê? Porque ele não queria salvar aquelas outras pessoas.
Mas aos discípulos era dado conhecer os mistérios de Deus. Ele explicava as parábolas, tá? Por quê? Para que eles pudessem entender, porque eles eram eleitos. Eles precisavam ter fé, tá? Então, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus contava a história em parábolas para que aqueles que não fossem eleitos não crescem no evangelho. Os discípulos muitas vezes também não entendiam. Então, o que Jesus fazia? Explicava para eles a parábola. Então, olha, nós estamos vendo aqui uma coisa interessante. Normalmente a gente imagina assim que Jesus não, ele queria que todo mundo se salvasse. Mas ele não diz isso. O que ele diz? Ele diz que ele falava e ele pregava em forma de parábolas para que as pessoas não entendessem o evangelho, para que elas não fossem salvas, tá? Todos não. Aqueles que estavam fora do seu aprisco, aqueles que não eram suas ovelhas, tá? Nem ovelhas fora do seu aprisco, né? Porque ele depois diz, eu vou para outros apriscos. Aí ele está falando de ir para os gentios, né? Entre os gentios haviam eleitos, mas aqueles que não são eleitos, a eles é encoberto o evangelho, eles não poderão crer. Existe um negócio que é dito lá no livro de Apocalipse, que chama-se operação do erro. Isso é dado para aqueles a quem Deus não quer salvar. Eles não conseguem crer. Tá bom? Tranquilo até aí, irmãos? Eu espero que sim. Tá? Vamos lá. Vamos para o quarto ponto nosso aqui. Graça irresistível ou chamada eficaz, tá bom? Além da chamada externa à salvação, que é o convite universal, feito a todos que ouvem o evangelho e que pode ser efetivamente, na maioria das vezes é rejeitado, ou seja, além desse chamado geral, né, que nós fazemos quando pregamos o evangelho, tá? Outra coisa também, viu, irmãos? Jesus, ele poderia escolher quem ele queria salvar. Ele sabia quem eram os seus eleitos. Você não sabe. Você não pode pregar o evangelho de forma que ninguém entenda. Você tem que pregar o evangelho da forma mais clara possível, porque você não é Jesus, tá? Então, nós pregamos o evangelho a todos. A pregação é universal. A oferta do evangelho é universal. Mas essa oferta do evangelho, essa oferta universal que nós oferecemos, ela normalmente é rejeitada, tá? Pelo menos pela maioria das pessoas. A Bíblia nunca diz que a maioria iria crer. Na verdade, diz que a porta é estreita e apertado o caminho e são muitos que por ela entram? Não. São poucos que por ela entram. Então, nem todos serão salvos. Nem todos nem todos crerão. Tá bom? Na verdade, a minoria que vai crer, tá? É menos, a quantidade é menor. A maioria não crerá. A maioria não vai crer no evangelho. A maioria vai se perder, tá bom? Por mais que a gente se esforce, tá? Deus concede graça aos eleitos, tá bom? Por sua chamada especial interna. Então, a nossa oferta ela é externa, mas há algo que acontece no interior, na mente e no coração das pessoas. Não dá para você ver o meu coração, mas eu estou mostrando aqui, tá? No coração das pessoas. Esse trabalhar na mente e no coração é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, tá? Realizada pela operação eficaz do Espírito Santo, que infalivelmente, é infalível, não falha nunca, tá? Traz esse homem à salvação. A graça e a chamada de Deus, essa convocação de Deus aí, né? Sempre resultam, sempre resultam na conversão do eleito. É irresistível, nós não temos como resistir. É algo irresistível. Você não consegue rejeitar. O eleito não consegue rejeitar a graça. Ela vem, ela nos seduz e ela nos atrai. Tá? Paulo fala que ela leva todo o entendimento cativo ao conhecimento de quem Deus é. Tá? Então, ela leva o nosso conhecimento preso, cativo, ao conhecimento de quem Deus é. Isso é a graça irresistível, ou chamada
eficaz, ou seja, o chamado de Deus é eficaz, porque ele faz aquilo, ele cumpre o seu propósito, que é de converter, tá? Converter aqueles a quem Deus quer salvar. Olha aqui Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30 diz: irmãos, eu estou vendo aqui muita gente pedindo para entrar que já tinha entrado. Estou imaginando que vocês estão tendo problema com a conexão, estão caindo aí. Depois eu vou colocar lá no grupo o link dessa aula, tá bom? Então, os irmãos que estão tendo problema com a conexão, fiquem tranquilos que eu vou colocar essa aula de novo lá, o link dela no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Quem quiser assistir, recomendo que assista, tá? Então, a graça irresistível ou chamada eficaz. O texto de Romanos 8, 28 a 30 diz o seguinte: sabemos, deixa eu só dar uma olhada aqui no... Tá, eu não sei se a Vitória entrou, mas ela disse aqui que ela está tendo dificuldade. Mas vamos lá. Romanos 8, 28 a 30 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão, ou seja, lá na eternidade, né, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ele aí Jesus, né, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E os que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ok. Então, veja só. Todos aqueles que o Pai deu para Jesus, ou seja, aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, ele deu para Jesus, todos esses virão até Jesus. Esses virão até ele. Né? Lembra de quando Jesus falou assim, olha, quando eu for pendurado, eu atrairei todos a mim. Todos aí não é todos e qualquer um, né? E cada um dos homens. É todos aqueles, né? Lembrando que a gente já viu isso, tá? Todos aqueles que ele elegeu, tá? Todos virão até ele. E esses que o Pai deu a ele, de maneira nenhuma ele lançará, não se perde nunca. Estão guardados na mão de Cristo. E na mão de Cristo, irmãos, ninguém pode arrancar você da mão dele. Você está protegido para sempre. Tá? O diabo, as forças demoníacas, as hostes espirituais da maldade, todas as legiões infernais não conseguem retirar você das mãos de Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Nenhum demônio do inferno, e nem todos eles juntos conseguem arrancar você de lá, porque você está guardado na mão de Cristo, tá bom? A graça é irresistível, tá? Não tem como você resistir. Eu vou resistir ela. Não, você não consegue. E aqueles que não foram salvos? A graça não é irresistível. Eles resistem à graça comum, mas a graça espiritual nunca é produzida no coração deles. Por quê? Porque eles não foram eleitos, eles não são povo de Deus, tá? É isso que lá no textinho de vocês está dizendo. A graça pode ser resistida. Que graça é essa? A graça comum. Ela pode ser resistida. Mas a graça especial, ela é irresistível, tá? Você não pode resisti-la, de hipótese alguma. Por quê? Porque como que você pode resistir ao Deus soberano, tá bom? Que pode mudar seu pensamento, que pode mudar sua mente, que pode mudar seu coração, que pode mudar toda a sua vida. Ele é eficaz naquilo que ele faz, tá? Ele não é como nós, tá? Deus é diferente. Quinto ponto, indo agora para o encerramento da nossa aula, tá? Perseverança dos santos. Então, aqueles a quem Deus... vamos lá. Primeiro ponto aí. Aqueles que eram depravados totalmente, mas que Deus elegeu de forma incondicional. Tá bom? Aqueles a quem Deus expiou na morte de Cristo. Aqueles a quem Deus atrai de forma irresistível. A esses, Deus vai mantê-los salvo para sempre. Tá? E aí é o quinto ponto, a perseverança dos santos. Tá bom?
depravado totalmente, tá bom? Que foi eleito antes da fundação do mundo, expiado pela morte de Cristo, atraído pela graça irresistível, ele permanecerá com Cristo para sempre. Tá? Esse que nós chamamos de ponto da perseverança dos santos. Ele não se perderá. Esses aí quem Deus chamou, escolheu antes da fundação do mundo, eles não cairão totalmente. Tá? Ele não cairá plenamente. Ele não cairá finalmente. Ele pode sofrer quedas, ele pode pecar, isso vai interromper, às vezes, o relacionamento dele com Deus, ele vai sentir que a sua oração, às vezes, não é ouvida, mas ele não cairá totalmente, porque Deus, o Deus de toda a terra, ele vai atrair essa pessoa de volta para ele sempre, tá? Sempre. Não há nada no propósito do homem que assegure que ele permanecerá fiel e obediente a Deus, tá? Não há nada em nós mesmos, de nós, tá? De você, de mim, que assegura a nossa salvação. Não há nada em nós. Nós não permaneceremos fiéis a Deus. Por isso que eu sempre friso para você o seguinte: se foi Jesus que te salvou, você está salvo. Se fui eu que te salvei, você está perdido. Se fui eu que me salvei, eu também estou perdido. Porque não há nada em mim, eu sou inconstante em todos os meus caminhos. Eu penso uma coisa hoje, amanhã eu penso outra. Tá? Nós somos inconstantes, nós não somos os mesmos sempre. Hoje você não é igual você era ontem, você não é nem o mesmo que você era 1 minuto atrás. Talvez você não seja o mesmo a partir dessa aula com o que você era no comecinho da aula. Tá? Nós somos inconstantes. Aquele que é constante sempre é Deus, tá bom? Porém, a obra que o Espírito Santo iniciou nos escolhidos será completada. Lembra que a Bíblia fala, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? A Bíblia fala 2 vezes isso, que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, aquele que começou a obra em você, ele vai trabalhar e ele vai efetuar essa obra até o fim. Tá? Ele vai completar. É pela fidelidade de Deus e não do homem. Lembra que Deus fala? Olha, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Israel, não sois de todos consumidos. Isso era verdade lá no Antigo, irmãos, e é verdade para nós hoje. Nós poderíamos muito bem, sem fazer nenhuma agressão ao texto bíblico, dizer que o Senhor não muda, e é por isso que nós, cristãos, não somos consumidos. Por quê? Porque Deus não muda, tá? Ele não muda. É pelo fato dele não mudar que nós somos salvos e seremos salvos até o fim. É pelo soberano poder de Deus, em amor e santidade, que os seus eleitos perseveram em estado de graça até o fim. E aqueles que estavam na igreja, se apostataram da fé, que caíram, né, que estavam lá, viram o evangelho, participaram ali da ceia, foram batizados e, enfim, compartilharam. Às vezes até pregaram para nós e nós nos convertemos e eles não. Tá? Essas pessoas, os apóstatas, que um dia cairão ou já caíram, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas você talvez no seu caminhar da fé viu que estavam com você e hoje não estão? Quantas pessoas você... Eu já estou na nossa igreja aqui há 8 anos, 8 indo para 9 anos que eu estou na igreja presbiteriana do Brasil, em Mogi das Cruzes. Quantas pessoas nesse tempo curto eu vi que não quiseram mais saber? Alguns alunos nossos do Catecúmenos que foram ali, estiveram com a gente, eu dei aula para eles, e eles... Teve um casal... Eu fiquei muito triste com o que aconteceu, né? Eles estavam ali e tal, e eles foram se distanciando, e nós tentando entrar em contato com eles, muita dificuldade de entrar em contato com eles, conseguimos o contato. Eu tentei contato com eles, no comecinho eles até interagiram. A Priscila entrou em contato com a esposa, a Priscila, minha esposa, né? Entrou em contato com a esposa dele, né? A esposa do casal ali. Ela no começo aceitou, até que chegou um ponto que ela falou assim, olha, eu não quero mais. Faça um favor para mim, não me procure mais. Falou desse jeito. E aí, a partir daí, o que eu pude fazer? Não tinha mais o que fazer.
Quando eu fui batizado nas águas, né, batizado em 93, daquele grupo que foi batizado junto comigo, irmãos, acho que só tem duas pessoas que até hoje estão na igreja, tá? Eu e mais uma pessoa, mais uma moça. Então, assim, daquele grupo todo, quando eu fui batizado, acho que se batizaram junto comigo, acho que umas 16 ou 17 pessoas. Eu não lembro exatamente quantas pessoas. Só duas permaneceram, tá? E nem sei se essas duas ainda vão. Eu espero que eu seja um eleito, creio em Deus, né? Que eu vou permanecer até o fim. Mas eu espero que a outra também seja, né? Que permaneça até o fim. Mas quantos a gente viu né, no que estavam com a gente na caminhada e se perderam? Alguns vão voltar, né? Estão naquele momento de distanciamento de Deus, mas eles vão retornar. Talvez nunca foram convertidos, mas um dia serão, tá? Mas alguns não vão voltar, porque nem todos que estão, a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, tá? Somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E quem é que faz a vontade de Deus? Aqueles que foram transformados em Cristo para as boas obras, tá? Então, assim, mas quem poderá se salvar? O pastor falou isso hoje na devocional. Aquilo que ao homem é impossível é perfeitamente possível para Deus. Aqueles a quem Deus salvou, eles não se perderão. Eles não se perderão, tá? Eles não cairão finalmente. Eles vão permanecer firmes até o fim da jornada, tá? Terão dificuldades, eles enfrentarão problemas, mas eles permanecerão firmes até o fim da jornada, porque aqueles que o colocou na corrida, né, que colocou nessa jornada, ele vai nos conduzir até o fim, até o final, tá bom? Aí nós temos alguns textos aí, né, que é para subsidiar aí a nossa aula. O texto de Filipenses 1:6 diz o seguinte, olha, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6 foi o texto que eu já tinha lido para vocês aqui, tá bom? Enfim, vamos para a nossa conclusão aqui. Os 5 pontos do calvinismo resumem a compreensão teológica reformada. Lembrando que esses 5 pontos, irmãos, eles não estão alicerçados na eleição e na predestinação. Não. É um engano quando a gente pensa isso. Eles fazem parte disso, mas eles estão ancorados na doutrina da soberania de Deus sobre a história. Deus é o Senhor da história. A Ele pertence a salvação. Glória a Ele para sempre. Amém. Tá? Não foi Calvino que escreveu os 5 pontos, mas eles resumem os 5 pontos os 5 pontos de calvinismo resumem toda a obra do Calvino, tá? Resumem todo o seu arcabouço de ideias teológicas, tá bom? Resumem aquilo que nós cremos enquanto cristãos reformados, que Deus é o soberano da história, que ele é irresistível, tá? Se ele é o soberano, o que ele faz vai acontecer, o que ele diz vai acontecer, quer você queira, quer não, quer os homens queiram, quer eles não queiram, as coisas vão acontecer da forma que Deus quer, irremediavelmente, não tem remédio para isso. Ele é o soberano. A doutrina da soberania de Deus é a doutrina mais importante para nós cristãos, tá? Foi por soberania que ele enviou o seu filho, por vontade soberana dele, por vontade soberana ele nos salvou, por vontade soberana ele decretou a nossa salvação, por vontade soberana ele escolheu pessoas antes da fundação do mundo, por vontade soberana ele impõe a sua vontade sobre a nossa vontade, e isso é graça, isso é favor imerecido. Ele nos salva, ele nos redime, e pela sua vontade soberana nós estaremos com ele firmes até o fim da nossa jornada, tá? Eu acho que deu para a gente, espero, né? Pelo menos que tenha dado para a gente entender aí esses 5 pontos, e aí a gente fecha de uma vez essa aula número 6, do outro lado do plano da salvação. Espero que tenha sido bastante claro para vocês. Quando eu entendi isso tudo, irmãos, foi difícil. O maior tempo da minha vida eu não fui calvinista, eu era arminiano.
E quando eu entendi isso lá, por volta do ano 2009, 2010, quando eu entendi isso, eu tive uma transição entre 2007, mais ou menos, e 2009, 2010, quando eu me convenci, uma transição entre o arminianismo e o calvinismo, até que eu falei, meu, não tem como juntar, ou é um ou é outro, não tem como. Mas quando eu compreendi isso, lendo Romanos 8, 9 e 10, quando eu compreendi isso de uma vez, eu acho que foi, eu acho não, tenho certeza que foi agir de Deus no meu coração. Quando eu compreendi isso, foi como se Deus agigantasse diante dos meus olhos e ele se tornou imenso, imenso, imenso. Porque aquele senso de segurança, de controle que eu tinha, de segurança em mim mesmo, né, que eu estava no controle dessa situação, ele saiu debaixo dos meus pés e eu me senti no meio do vazio e a mão de Deus me sustentando. É aquilo que o Jonathan Edwards, na sua pregação do Pecadores na Mão de Deus Irado, ele diz, né, todos nós estamos sob a mão, né, o que nos separa, nós homens, do inferno, né, das chamas infernais, é a mão de Deus e nós provocamos esse Deus o tempo todo. Se ele fizer isso aqui com a mão, nós caímos no inferno. E o que não permite que Deus faça isso com a mão dele, mesmo nós estando provocando ele o tempo todo, e ele está irado contra o nosso pecado, é a sua graça e a sua vontade soberana. E na hora que ele virar a sua mão, os homens, aqueles que não forem eleitos, aí eles cairão em chamas eternas, chamas terríveis, tá? E Deus não terá piedade deles, irmãos. Deus que é o Deus de amor, ele é o Deus de justiça santa. E às vezes quando a Bíblia fala de justiça de Deus, ele fala que Deus é aquele que pisa o lagar e o sangue dos homens mancham as vestes e ele não tem dó. Então a justiça de Deus, embora apesar do seu amor, apesar da sua misericórdia para aqueles que ele ama, tá? A justiça dele é implacável. Então, o amor de Deus e a justiça de Deus caminham juntas, tá? E ele não tem misericórdia de quem ele não quer ter misericórdia. Ele se compadece de quem ele quer se compadecer, porque ele é o soberano e ele é Deus. E se você achar que ele é demais e não pode crer num Deus assim, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus justo, mas que a sua santidade exige a punição sem misericórdia daqueles que pecaram, daqueles que pecam contra ele, tá bom? E a sua graça e a sua misericórdia manifesta misericórdia para aqueles que não merecem misericórdia, que somos nós, tá? Nós não merecemos nada, mesmo assim ele dá, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento da nossa tela. Diogo. Oi. Diogo. Oi. Só uma palavrinha, apenas para registrar que, registrando que teve conosco hoje na aula, durante um bom tempo, depois a conexão dele caiu, foi o nosso missionário lá no Senegal, o pastor Gerson Troques. Oh, que legal. Ele esteve conosco, mas a conexão caiu. Que pena, né? Mas que legal que ele esteve conosco aqui. Esteve conosco hoje aí. Que legal. Então, eu vi, assim, algumas pessoas pedindo para entrar, mas eu só fico aqui no botão aqui aceitando, eu nem vejo quem é. Tá? Então, mas que legal. Que pena que caiu, né? Mas é isso aí, irmãos. Eu espero que tenha sido esclarecedor essa aula, espero que tenha ajudado. Talvez alguns de vocês já saibam disso, tudo que eu falei, mas eu gosto sempre de relembrar, né? Nossa aula aqui é para relembrar muita coisa que a gente sabe e esquece, alguma coisa que a gente sabe e a gente precisa refinar, e algumas coisas que a gente não sabia, a gente aprende, tá bom? Deus abençoe todos vocês aí. Eu estou vendo aqui o Danilo Fusarro, por ordem aqui que está na minha tela, tá? Dona Marisa, o Tarcísio, a Enilza, a Daniele, a Lívia, a Luísa, o Cláudio, o seu Orestes, o Danilo Dávila, a Lohane, que está com a fotinha ali do Arthur, o Guilherme Batista, a Gorete, o João Toledo, o Paulo, a Victória, a Nádia, a Irene, e eu sei que junto com a Lohane está o Guilherme, filho dela.
Deus abençoe vocês. A Daniela está também com o Saulo ali, né? Eu leio o nome, mas eu esqueço de ler o Saulo. O Saulo está aí também, tá? Deus abençoe. Se tem mais alguém que está acompanhando, está com a Priscila aqui do meu lado aqui também, a minha esposa, tá? Ela está dando tchau ali, não dá para dizer. Ela está vendo a mãozinha dela aparecendo ali, ó. Tchau para vocês. Deus abençoe, irmãos. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe vocês muito. A aula de semana que vem será a aula 7, tá? Dê uma lida no livro, tá? Como surgiu o presbiterianismo. Nós vamos tratar um pouco de questão histórica aqui. Nós vimos questões doutrinárias, nós vamos ver agora um pouquinho de história da nossa igreja. Né? De onde veio a igreja presbiteriana, tá? De onde que ela surgiu, como foi que surgiu esse movimento, tá bom? É bom porque essas aulas ajudam, essas aulas históricas ajudam a gente criar uma identidade. Ué, quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu aqui de onde veio essa igreja presbiteriana? Eu lembro que quando eu me uni à igreja presbiteriana, eu não sabia quase nada sobre a igreja presbiteriana. Eu sabia que tinha o Augusto Nicodemos pregando, eu sabia aquilo que todo mundo sabe, né? Que tinha doutrina reformada, essas coisas, mas de história da igreja presbiteriana eu não sabia. Quando o meu pastor, pela primeira vez, lá em 2009, 2010, falou do Simonton para mim, eu não fazia a mínima ideia de quem era esse homem, entendeu? E aí eu fui estudar ali o diário dele, é muito bom, recomendo que leiam o diário do Simonton, tá? Inclusive é uma das leituras recomendadas aqui. Não o pastor fala obrigatória, a gente não obriga você a comprar, mas seria muito bom se você pudesse ler, tá? Seria um daqueles livros que todo presbiteriano inteligente deve ler, tá? Baseado naquele livrinho amarelo. Eu já indiquei para vocês. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo. Já deu a hora nossa aqui. Tchau para vocês, um abraço. Fiquem na paz. Até domingo que vem, se Deus quiser. Priscila está dando tchau aqui, ó. Parece que... Tchau. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Estou encerrando aqui, tá?